O fascínio eterno. Era uma vez em Hollywood uma mulher cujo nome ainda ecoa como sinônimo de glamour, mistério e a arte da sedução: Marilyn Monroe. Mas o que fazia Monroe, além do brilho das luzes do cinema, uma verdadeira sereia dos tempos modernos? Vamos explorar isso juntos e descobrir como sua magia continua a encantar o mundo. Para começo de conversa, o arquétipo da sereia atrai por um chamado quase visceral, algo que ressoa em níveis profundos de desejo e fantasia. Tradicionalmente, as sereias atraíam marinheiros para águas perigosas com sua beleza e canto, e por isso elas representam o fascínio e o perigo, a promessa e a perda. Marilyn capturou essa essência. Ela era uma musa intocável, mas ao mesmo tempo acessível, uma imagem polida, mas emanando sinceridade emocional. Hoje, mais de 50 anos desde seu auge, Marilyn continua a influenciar moda, comportamento e até mesmo nossa percepção de atratividade. Mas por quê? Vamos abrir esse universo e ver como a presença dela é tão forte no inconsciente coletivo. E não só a reconhecemos por sua aparência, mas pelo que ela simboliza, a eterna busca pelo amor, validação e a arte de encantar. Enquanto exploramos essa jornada, pense em como os aspectos da sereia podem aparecer em sua vida. Você já foi encantado por alguém cujo magnetismo parecia quase inexplicável? Deixe seus pensamentos nos comentários. 1. Presença física. A magia do visual. Marilyn Monroe possuía uma presença que transcendia a tela. Seu estilo visual não era apenas escolhido, era meticulosamente curado para deixar impressões duradouras. Vamos mergulhar nesta estética e entender o que a tornava tão singular. Marilyn foi um ícone de estilo, e não apenas porque seguia tendências, mas porque se tornava a própria tendência. Seus cabelos loiros platinados, lábios sempre em vermelho cúmplice e o famoso vestido branco esvoaçante são símbolos gravados na história da moda. Cada escolha visual não era apenas sobre destaque, mas reforçava sua individualidade como um esplendor quase mítico. Vamos examinar como Marilyn usava trajes para enfatizar seus atributos físicos. Peças que afinavam sua cintura e ampliavam as curvas, reforçavam o ideal de beleza feminina de sua época. Mas, mais do que aparência, eram ferramentas de comunicação não verbal que falavam de confiança e magnetismo. Hoje, as escolhas de vestuário ainda são uma forma poderosa de expressão pessoal. Quem você vê nas redes sociais que carrega essa capacidade de fazer seu estilo falar por eles? A moda continua a ser um reflexo do eu interior e uma maneira de projetar poder e desejo. Enquanto discutimos a estética de Marilyn, pense em como você pode estilizar seu visual para refletir sua própria essência forte e confiante. Que pequenos ajustes em sua aparência diária poderiam transmitir uma aura de mistério e confiança? Compartilhe suas ideias. 2. O poder do movimento. Graciosidade e intenção. Você já parou para pensar no poder que um simples gesto pode ter? Marilyn Monroe dominava essa arte. Seu andar, suas poses, até mesmo o modo como movia levemente a cabeça, eram parte de uma coreografia minuciosamente calculada. Um balé de sedução que hipnotizava audiências. Marilyn tinha uma maneira inconfundível de se locomover. Uma cadência suave que parecia dançar na linha entre o casual e o cativante. Seu jeito de andar, pronunciadamente lento, às vezes quase que flutuante, fazia parecer que estava deslizando sobre nuvens. É curioso como pequenas mudanças em gestos podem afetar a percepção em um nível quase inconsciente. Marilyn sabia que o balanço de um quadril ou o toque de mão ao jogar o cabelo tinham um impacto visual e emocional no público. Visualize um dia comum, talvez em um café ou em uma fila de supermercado. Observe alguém ao seu redor que irradia autoconfiança. Que movimentos eles fazem que lhes conferem essa impressão? Você pode perceber que são detalhes sutis que compõem o quadro todo.
Pense em como você se move através dos seus dias. Há algo na sua linguagem corporal que já faz parte do seu charme inato? Ou algo que você gostaria de modificar para projetar aquela confiança tranquila que vemos em figuras como Marilyn? 3. A voz. Instrumento de encanto. Se os olhos são o espelho da alma, a voz é, sem dúvida, o reflexo do coração. Marilyn Monroe usava sua voz como uma arma poderosa de sedução. Mas o que exatamente tornava sua fala tão envolvente? A voz de Marilyn era incrivelmente suave, quase como uma melodia. Tinha um timbre sutilmente rouco, que automaticamente criava uma atmosfera de proximidade e sinceridade. A forma como ela pronunciava as palavras, prolongando vogais e usando pausas longas, fazia com que cada sentença parecia carregada de significado. Marilyn manipulava o ritmo da fala para capturar a atenção do público. Em um momento podia ser rápida e vibrante, e no próximo, baixa e envolvente. Uma estratégia que mantém qualquer conversa instigante. A voz é uma ferramenta poderosa, não apenas para comunicar, mas para influenciar emoções e intenções. Um tom mais grave pode instigar confiança, enquanto uma elevação na voz pode expressar entusiasmo e paixão. Esse jogo de sons e silêncios era uma habilidade que Marilyn dominou em sua vida pessoal e carreira. Tente alterar seu tom de voz em diferentes ambientes e tipos de interações. Um bom dia, alegre e intencional, pode elevar o humor de um colega de trabalho, enquanto uma calmante, tudo bem, pode apoiar alguém que precisa. Que tal experimentar novos tons e ritmos de voz amanhã? Veja qual tipo de comunicação gera melhores conexões e como isso pode fazer você se sentir mais no comando das situações. 4. Aura de mistério entre luz e sombra. Marilyn Monroe não era apenas uma figura de beleza, ela era um mistério envolvente. Esse aura de mistério era uma parte vital de seu apelo. Mas como ela criava essa sensação de enigma? E como isso a tornava ainda mais atraente? Marilyn sabia equilibrar vulnerabilidade e confiança de uma maneira que atraía as pessoas. Em suas entrevistas, frequentemente demonstrava uma sensibilidade genuína, alternando entre uma sinceridade desarmante e uma segurança arrebatadora. Esse equilíbrio intrigante fazia com que as pessoas quisessem conhecê-la mais profundamente, mas ela sempre mantinha algo à distância. Parte do fascínio de Marilyn vinha do que ela não revelava. Muitas vezes, ela deixava perguntas no ar, histórias pela metade, sempre contando o suficiente para aguçar, mas nunca para satisfazer completamente. Essa técnica mantinha as pessoas sempre curiosas, sempre à espera do próximo passo. O desconhecido atrai pelo que permite projetar nossas próprias fantasias e desejar mais continuamente. Marilyn entendia esse poder e o usava para garantir que suas interações fossem sempre memoráveis. Relembremos algumas figuras públicas e ícones que, assim como Marilyn, usam o mistério como parte do seu charme. Pense em artistas como David Bowie, cuja constante reinvenção mantinha fãs ansiosos para ver qual seria sua próxima fase. Qual foi a última vez que você conheceu alguém que despertou sua curiosidade? Compartilhe suas experiências e descubra se alguém compartilha dessa sensação. 5. Projeção de desejos e risco. Atração à beira do perigo. Marilyn Monroe não apenas era objeto de desejo, ela habilmente projetava o que os outros queriam ver. E essa habilidade de perceber e manipular desejos e riscos é um aspecto fascinante da sua personalidade sedutora. Ela encarnava os desejos da sua audiência, ressoando com aquilo que eles buscavam. Por meio de papéis cuidadosamente selecionados, Marilyn se tornava a personificação dos ideais e sonhos de seus admiradores. Ela compreendia o poder do desejo não realizado e como ele mantém pessoas encantadas. Marilyn entendia que o risco oferecia uma vertente excitante ao seu personagem público.
O perigo intrínseco de suas aparições e declarações instigava a imaginação e mantinha as pessoas em vigília. Na era digital, onde tudo parece tão calculado e previsível, incorporar um pouco de risco e espontaneidade pode fazer com que as interações sejam mais vibrantes. Pense em como explorar novos ambientes ou aprender habilidades diferentes pode abrir portas a novas oportunidades. Pessoas que deixam a zona de conforto e arriscam em algo que acreditam constantemente projetam uma aura magnética. Histórias de pessoas que mudaram suas carreiras, se arriscaram em relacionamentos ou tomaram grandes decisões ilustram bem essa ideia. Pense em um pequeno risco que você se sente confortável em tomar esta semana. Algo que possa adicionar uma centelha de emoção à sua rotina. Compartilhe suas decisões e inspire-se nas histórias dos outros. 6. Personificação de fantasias, tornando sonhos realidade. Marilyn Monroe era muito mais do que uma atriz. Ela era uma espécie de tela em branco na qual as fantasias das pessoas eram projetadas. Ela encarnava o sonho americano dos anos 50, ao mesmo tempo em que o desafiava. Mas como essa habilidade de se transformar em uma fantasia impactou sua carreira e legado? Desde o início, Marilyn construía não só uma carreira, mas também uma marca pessoal que encapsulava as aspirações e desejos de uma geração. Ela era o ideal aumentado da feminilidade, glamour e, paradoxalmente, acessibilidade. Isso não significava apenas uma estética, mas uma promessa de sonhos concretizados. Marilyn como arquétipo. Ela se tornou um arquétipo vivo, um símbolo de libertação e, ao mesmo tempo, de fragilidade. A complexidade de sua imagem permitia que muitos se vissem refletidos nela, ou desejassem tê-la como uma parte de suas vidas. Hoje, a capacidade de se reimaginar em vários papéis, como no caso de influenciadores ou artistas, destaca a contínua relevância de Marilyn. Mais do que nunca, vivemos uma era de identidade fluida, onde pessoas têm a liberdade de se transformar em suas próprias fantasias. Qual aspecto da vida de Marilyn ou dessa reflexão sobre fantasias mais ressoa com você? Como você vem reinterpretando suas próprias realidades e sonhos? Compartilhe nos comentários. 7. Impacto cultural, legado e reinvenção. O impacto de Marilyn Monroe transcendeu sua própria vida, mantendo-se uma força cultural poderosa até os dias atuais. Sua personificação de glamour, fragilidade e resiliência influenciou gerações de artistas, cineastas e o público em geral. Vamos explorar como esse legado ainda ressoa. Marilyn inspirou grandes artistas e diretores que continuaram a explorar e reinterpretar seu legado. Agora, décadas depois, muitos a trazem em seus trabalhos como um símbolo de beleza e complexidade. Andy Warhol, por exemplo, imortalizou sua imagem em sua série de serigrafias, capturando suas contradições e apelo universal. À medida que a cultura evolui, o entendimento de Marilyn também muda. Suas lutas pessoais e busca por identidade são reinterpretadas constantemente à luz das discussões contemporâneas sobre saúde mental e feminismo. Marilyn permanece um ponto de referência para análises sobre a construção de gênero, sexualidade e o encanto fugaz da fama. Sua vida e morte trágica ainda servem de alerta, um lembrete da pressão das expectativas públicas. Após essa jornada pelo mundo de Marilyn Monroe e o arquétipo da sereia, somos lembrados de que a verdadeira sedução não reside apenas na beleza, mas na complexidade do ser, na interseção entre força e vulnerabilidade, desejo e mistério. Que lições podemos trazer para nossas próprias vidas dessa exploração fascinante? Síntese dos aprendizados, presença e aparência. Como Marilyn, a maneira como nos apresentamos ao mundo pode abrir portas. Seu exemplo nos mostra que a autoconfiança e o cuidado com nossa imagem não são superficiais,
mas parte de um diálogo contínuo com quem nós somos e desejamos ser. Movimento e voz, cada gesto e palavra pode ser uma ferramenta de conexão. Aprendemos com Marilyn que movimentos intencionais e uma voz bem colocada podem criar um impacto profundo nas interações diárias. Mistério e enigma. A habilidade de manter um ar de mistério nos torna irresistíveis, pois as pessoas são naturalmente atraídas por aquilo que não podem ter completamente. É uma dança constante entre revelar e esconder. Desejos e riscos. Assim como Marilyn, assumir riscos cuidadosamente escolhidos em nossas vidas pode nos oferecer recompensas inesperadas e enriquecer nossas histórias pessoais. Considere como você pode aplicar essas percepções em sua vida. Esses elementos não são apenas ferramentas de sedução, mas formas de se conectar mais profundamente com o mundo ao seu redor. Desafio pessoal. Escolha um aspecto discutido, presença, movimentação ou comunicação, e faça um plano de ação para aprimorá-lo nas próximas semanas. Acompanhe como isso impacta suas interações e sentimentos diários. Aproveite o poder de se reinventar sempre que necessário. A sedução verdadeira começa pela maneira como entendemos e exemplificamos quem realmente somos. O legado de Marilyn Monroe é um universo vasto e rico, moldado não só por suas conquistas, mas também por suas complexidades e desafios. Ao encerrar este capítulo sobre a sedução, é hora de olhar para frente e refletir sobre como essas ideias se traduzem para o futuro. Perspectivas futuras. Evolução dos arquétipos. À medida que o mundo muda, também mudam os arquétipos que escolhemos seguir. Quem serão as sereias de amanhã? E como essas figuras se ajustarão às novas narrativas sociais? Inclusão e diversidade. Em tempos de crescente diversidade, a interpretação do que significa ser atraente ou carismático está se expandindo. Cada vez mais, vemos exemplos variados de beleza e sedução em diferentes culturas e contextos. E com esse novo entendimento, vem o desafio. Como podemos aplicar conceitos de sedução em maneiras que são respeitosas, inclusivas e enriquecem nossas experiências compartilhadas? Marilyn nos lembrou que a arte da sedução não é um monólito, mas sim um caleidoscópio de experiências e expressões. Ao abraçarmos nossos próprios arquétipos, podemos moldar o mundo ao nosso redor de uma maneira que é tão intrigante quanto gratificante. Comente quais são suas interpretações e percepções sobre o legado de Marilyn. Como você acha que ela pode inspirar as gerações atuais e futuras a se conhecerem melhor ou a se expressarem mais autenticamente?